Olá, bem-vindos à série Genética e Doenças Raras do programa Rare Disease Academy, uma realização da Educare e curadoria científica da Casa dos Raros. Essa é uma série educacional e informativa para todos os atores do ecossistema em saúde e interessados no tema. Eu sou César Menezes, Head de Acesso ao Mercado e Novos Negócios da Educare, e estou aqui na Casa dos Raros em Porto Alegre, essa iniciativa inovadora, extremamente importante, não só para a assistência dos pacientes com doenças raras no Brasil e América Latina, mas também para a parte educacional e treinamento dos profissionais. E para isso, trazemos para esse primeiro episódio, Doenças Raras, uma questão de saúde pública, o professor Dr. Roberto Giuliani, médico geneticista, fundador e diretor da Casa dos Raros, head de doenças raras da DASA Genômica e professor titular do programa de pós-graduação em Genética e Biologia Molecular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Dr. Giuliani. Obrigado, César. É um prazer estar aqui nessa parceria entre a Educare e a Casa dos Raros para desenvolver um programa que contempla educação, treinamento. Vamos falar bastante de genética e doenças raras e vamos atingir o público aí bem diversificado aí nessa área, que é uma área emergente em termos de saúde, e vamos falar bastante sobre isso ao longo dos episódios dessa série que recém começa com a sua primeira temporada. Dr. Roberto, por que doença rara é uma questão de saúde pública? Pois é, doença rara, imaginava assim, bom, são poucos pacientes afetados, isso nunca vai ser uma questão de saúde pública, mas o que se tem visto é que são poucos pacientes em cada doença, e são muitas doenças. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela estima que até 6% da população mundial possa apresentar uma doença rara. Isso aí são 400 milhões de pessoas no mundo. Só no Brasil seria em torno de 12 milhões de pessoas. E aí, quando se considera essas pessoas mais assim a sua família, porque a família está toda envolvida quando tem um caso de doença rara. Depois tem a comunidade de cuidadores, os profissionais envolvidos aí no cuidado desses pacientes. Então nós temos aí uma população ainda bem maior envolvida. Então se torna uma situação realmente de saúde pública que exige, né, uma atenção das autoridades de saúde. Isso que tem sido encarado mais recentemente. Eu acho muito salutar isso, que é realmente um problema que merece, né, o olhar das autoridades de saúde. Dr. Giuliani, podemos considerar a Resolução das Nações Unidas de 2021 um primeiro grande passo nesse sentido? E isso já representa um avanço na jornada tão complexa do paciente com doença rara? Eu acho que esse é um marco realmente na questão das doenças raras. Essa resolução da Organização das Nações Unidas, dezembro de 2021, é um texto curto, mas que coloca as doenças raras como um problema a ser encarado, né, pelas autoridades de saúde. Então essa resolução deve pautar, talvez, resoluções mais objetivas da Organização Mundial de Saúde, que acabam, digamos assim, sendo objeto de avanços para os ministérios da saúde dos países membros. Então é muito importante que a Organização das Nações Unidas tenha reconhecido as doenças raras como uma questão a ser abordada. Isso, então, agora deve resultar em ações da Organização Mundial de Saúde e deve resultar em ações dos ministérios da saúde dos países membros. Então, isso é realmente um avanço importante e deve ser saudado. Dr. Giuliani, quando que uma doença é considerada rara? Essa é uma excelente pergunta, né? A doença rara, ela se define em questão do número de indivíduos com aquela doença em determinado tamanho da população. Varia um pouco, assim, nos Estados Unidos eles consideram, para a doença ser rara, tem que ter menos de um caso em cada 1.200. Na Europa seria menos de um caso em cada 2.000. O Brasil adota uma definição intermediária que seria em torno de menos de um caso em cada 1.500. Se tiver mais de um caso em cada 1.500, então a doença não é considerada rara. Por exemplo, a síndrome de Down é uma doença genética, mas ela não é rara porque tem um caso em cada 800. Tem mais de um caso em cada 1.500, ela não é rara. Outras doenças como hemofilia, um caso em cada 10.000, a fibrose cística, um caso em cada 3.500, são consideradas doenças raras, e tem milhares de doenças raras. Dr. Giuliani, sabemos que já existem várias políticas públicas e resoluções no Brasil. O que podemos esperar dessas novas políticas? O Brasil tem avançado na área de políticas públicas para doenças raras. Por exemplo, vou dar no ano 2001 nós começamos a fazer o teste do pezinho em todos os bebês que nascem no Brasil. Isso
como o teste do pezinho basicamente detecta precocemente doenças raras que podem ser tratadas, é uma ação na área das doenças raras e que vem avançando ao longo do tempo, né? E então esse acho que é um marco importante. Mas talvez assim uma resolução do Ministério da Saúde que realmente focalizou a questão das doenças raras em 2014, com a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. E a partir dessa política começaram a ser designados no Brasil serviços de referência em doenças raras que recebem uma remuneração especial por parte do Sistema Único de Saúde para atuar nessa área. E então esse foi também um marco importante. E as coisas têm se pautado, tem programas, existe uma rede nacional de doenças raras, uma iniciativa aí mais na área de pesquisa, mas que está se solidificando. Existe um programa para se fazer os genomas das pessoas com doenças raras, que também vai avançar bastante na pesquisa. E agora, ainda no ano passado, foi criada a Coordenação Geral de Doenças Raras dentro do Ministério da Saúde. Então as coisas vão avançando, mas eu diria assim, nós precisamos dar mais velocidade a isso e mais impacto, né? Através de ações que realmente cada vez melhorem mais a vida dessa comunidade grande de pessoas com doenças raras. Doutor Giuliani, temos ainda algumas outras definições de doença ultra rara, doenças genéticas e não genéticas. O que nós podemos falar para o público em relação a essa questão? Tem levantamentos que consideram em torno de 6 mil diferentes doenças raras e outros chegam a falar em torno de 9 mil doenças raras. Nós adotamos, em geral, um número de 7, 8 mil diferentes doenças raras, a maioria delas ultra raras, mas somadas essas raridades é que elas chegam àquele número que nós colocamos anteriormente, em torno de 6% da população ou 12 milhões de pessoas no Brasil. E essas doenças, elas são, na sua maioria, de causa genética, mas não são todas genéticas. Tem algumas que são tipos raros de câncer, infecções raras ou doenças endócrinas ou imunológicas raras, porque para ser doença rara ela tem que ser poucos casos em um determinado número de indivíduos. Então, isso que define, não a sua causa, mas na maioria elas são de causa genética. E sendo de causa genética, acabam afetando mais crianças, né? Porque já nasce com aquela questão genética e, às vezes, embora possa parecer normal ao nascimento, as coisas vão se manifestando mais de forma precoce. Então, 75% das doenças raras começam na infância ou na adolescência. E, infelizmente, algumas são graves e se estima que em torno de 30% dos pacientes com doenças raras não chegam aos 5 anos de idade. Então é muito importante que a gente tente abordar esse problema, desenvolva terapias, desenvolva maneiras de cuidar melhor dessa comunidade, né, que tem doenças precoces e muitas vezes graves. Doutor Giuliani, e dentro desse aspecto do diagnóstico tão importante, essa questão do teste do pezinho ampliado, recentemente implementado no Brasil. Qual a sua visão? A triagem neonatal, o teste do pezinho, é a maneira mais eficiente que nós temos de prevenir o dano causado pelas doenças raras. Claro que ele não pode ser aplicado para todas as doenças, mas sim para aquelas que têm um tratamento e aquelas em que o tratamento administrado mais cedo ele faz uma diferença na vida do indivíduo. Então, o teste do pezinho no Brasil iniciou com 2 doenças, depois passou para 4. Em 2014 ele passou para 6 e em 2021 foi promulgada uma lei que estabelece ampliação para até 60 doenças. Felizmente essa lei ainda está caminhando lentamente na sua implementação, precisa de uma ação mais concreta para que ela se torne realidade, mas é um passo importante que exista uma lei que já amplie, expanda o teste do pezinho para um número maior de doenças, dados os benefícios que são resultantes, né, da aplicação do teste do pezinho, especialmente quando toda a população que pode fazer esse teste gratuitamente pelo SUS, nós precisamos expandir esse teste. Nesse contexto todo, qual o papel da Casa dos Raros na sua visão? O projeto da Casa dos Raros nasceu de uma constatação de que os pacientes com doenças raras necessitam um olhar diferenciado. Eles precisam da avaliação de um especialista em doenças raras, mas depois precisam geralmente da opinião de outros especialistas, necessitam de exames que são muito específicos e exames difíceis de conseguir às vezes, e isso vai então tomando um tempo no sistema de saúde, né, até que vai de um especialista para outro, de um exame para o outro. Esse processo leva aí, em média em torno de 5 anos, do início dos sintomas até o diagnóstico. E esse é muito tempo quando muitas dessas doenças são tratáveis ou se não tem um tratamento específico, tem um manejo que melhora a qualidade de vida do paciente. Então nós precisamos abreviar essa jornada. Então
o que a Casa dos Raros se propôs a fazer? A Casa dos Raros, o paciente é protagonista do seu atendimento, ele acessa os nossos canais de atendimento e ali ele coloca um registro de interesse. A partir daí, a nossa assistente social entra em contato já para mapear a situação sociodemográfica do paciente, como é a situação, onde ele mora, que avaliações ele já fez, alguma coisa assim mais geral, passa para o time clínico e então vai marcar uma teleconsulta com o médico geneticista, que já vai então ter acesso aos exames que já foram feitos, aos médicos que ele já consultou, e vai então ter toda uma ideia do caso de uma maneira mais direta e saber o que ele precisa fazer. E quando ele vem para avaliação, que é o próximo passo, ele já vem já sabendo exatamente o que a gente precisa fazer em termos de exames e de maneira que logo se chega a uma conclusão sobre o diagnóstico e aí se traça um plano de manejo. E a partir daí se pode fazer o treinamento da equipe local que vai fazer então o manejo desse paciente e aí o paciente vai então ser seguido pela Casa dos Raros a longo prazo, vindo em consultas presenciais ou remotas de tempo em tempo. Então, assim, usando intensamente essa telemedicina, os exames genômicos e todo esse modelo de avaliação, nós conseguimos encurtar essa jornada de 5 anos para 5 semanas ou 5 meses, enfim, muito mais curta do que seria no modelo usual. Então, isso que a Casa dos Raros está se propõe, os primeiros resultados são realmente muito animadores. A Casa dos Raros é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, ela não cobra nada dos pacientes e, por isso, depende muito do apoio da sociedade. Mas é um modelo aí que eu acho que está se tornando uma referência, né, em termos de atendimento na área de doenças raras. Muito bem, parabéns por todo esse trabalho. Já se encaminhando aqui para o encerramento, na nossa última questão desse episódio, o que o programa Rare Disease Academy significa para esse contexto todo? Bom, eu acho que esse programa ele se encaixa perfeitamente nos objetivos, né, da Casa dos Raros, que é um centro de atenção integral e treinamento em doenças raras. Então, eu vejo muito positivamente nessa série, né, que vai abordar aspectos de doenças raras, definições, como é a jornada do paciente, como são as novas terapias avançadas, a pesquisa que está se fazendo e como se dá o acesso a esses novos tratamentos. Então, tudo isso vai ser abordado, as medidas de prevenção, teste do pezinho, aconselhamento genético, e nós vamos, acho que, dar um olhar bastante abrangente para um público bastante amplo, né, sobre doenças raras e o que tem a ver com genética. Eu acho muito positiva essa iniciativa. Encerramos então esse primeiro episódio, agradecendo muito a presença do Dr. Roberto Giuliani aqui conosco. Agradecemos muito a audiência de vocês. Convidamos a todos a acompanhar todo o nosso conteúdo na enoprimebrasil.com.br e até os próximos episódios.